Oi, gente, o Minha Cozinha de hoje tá pra lá de especial. Eu estou em Capitólio, é isso mesmo, bem aqui no Mar de Minas, com o nosso querido prefeito Cristiano Gerardão, conhecido aí, né? Bom dia. Bom dia, Maria Pia. Obrigada por nos receber. Que delícia, hoje de uma outra forma, né? Hoje nós vamos conhecer a intimidade um pouquinho mais do Cristiano, que carinhosamente a gente chama de Gerardão. Isso aí, Maria. Por que esse apelido? Bom, meu nome é Cristiano Geraldo, né? Meu avô se chamava Geraldo e todo mundo conhecia ele por Gerardão. E na escola, o diretor, eu era bem custoso na escola, né? Então, o diretor era muito amigo do meu avô, do meu pai. E aí ele começou a me chamar de Gerardão, porque eu era muito custoso, né? Tava direto lá na diretoria. E sempre fazendo uma visita. E na hora que eu apontava na sala, ele falou, lá vem o Gerardão. Lá vem o Gerardão. O que será que foi dessa vez? Aí acabou ficando e, né, eu tenho muito orgulho de usar esse apelido, né? Pelo meu avô, pelo meu pai, pela família, então tenho muito orgulho. Bom, vamos falar um pouquinho de família, né, Cristiano? Quem seria a gente sem as nossas raízes, sem a família? O Cristiano, o Gerardão, como era como criança? Eu era bem agitado. Né, eu cresci na roça, né, com os meus pais. Meu pai a vida inteira morou na zona rural, né, trabalhando, nos ensinou a trabalhar na roça. E assim, sempre fui muito, como eu falei, bem agitado, né? Desde criança, sempre ajudando, né? Procurando ajudar. Às vezes ele saía para trabalhar na roça, eu ia levar o almoço e ajudava. Então ele nos ensinou, né, a dar valor ao trabalho, né, na zona rural. E também meu pai foi muito enérgico com a gente, né? Ele quis que a gente saísse para estudar. Eu tenho mais 2 irmãos, né, mais velhos. Então ele sempre procurou pra gente o melhor que ele acreditava. E graças a Deus foi, né? Ele fez com que a gente estudasse, que a gente saísse, fizesse faculdade. E graças a Deus hoje todo mundo bem, né? A gente tem condição de ajudá-lo, a gente tem condição de dar uma qualidade de vida boa para as nossas famílias e também para ele. Também para ele, com certeza. Eu acho que isso é a maior lição que pode ficar, a gratidão, né, da gente poder retribuir aquilo que foi passado, né, de valores. Sim. E a partir disso a gente vai aprendendo ali os princípios, né? E muita gente ainda pergunta, falando, por que você entrou na política? E foi justamente pelo meu pai, né? Não por ele ter sido vereador. Meu pai foi vereador em 77, né? Um mandato de 6 anos. Não por isso, porque eu nem era nascido, então não vi ele atuando. Mas para mim a política, ela tem um propósito, né? Servir, né? Fazer o bem, fazer caridade. E eu vi o meu pai desde criança fazendo caridade para a comunidade. Ajudava um, ajudava outro, às vezes nem tinha condição de ajudar. Pegava o carro, trazia uma pessoa no hospital, fazia uma festa na comunidade, cuidava do trator da comunidade que atendia a todos. Então eu cresci vendo ele fazer isso. Então para mim política é aquilo ali, a gente poder servir com um propósito de fazer o bem. Com o propósito de fazer o bem. Eu acho que isso, além de tudo, é um dom, né, Cristiano? Servir e poder fazer isso. Eu acho que você fica mais feliz até do que quem recebe a ajuda, né? Com certeza. Por isso essa vontade surgiu e aí o Gerardão foi se eleger prefeito de Capitólio. Seria vereador, né? Mas aí quis o destino, quis Deus que saísse a prefeito e graças a Deus deu certo, né? Mas realmente, a princípio eu voltei para Capitólio em 2018, né? Fiquei fora mais de 10 anos e voltei com a intenção de me tornar vereador, candidatar a vereador, né? Não me tornar vereador, mas me candidatar a vereador. E estudei, fiz o Renova BR, sempre gostei muito de acompanhar a política, participei em 2015 em São Paulo das manifestações, né, contra o governo daquela época. Então sempre fui muito antenado na política. E em 2018 eu voltei e comecei a fazer um trabalho, a gente está aqui na minha pousada, né, construí a pousada junto com um amigo. E envolvi no turismo, envolvi na associação de passeios 4x4, agência de turismo e comecei aí, né, engrenar na vida social, né, da cidade de Capitólio. A princípio seria candidato a vereador, aconteceu algumas coisas que me indicaram para prefeito e cá estamos. Gente, a gente veio aqui para aprender a fazer, mas não dá para deixar de conversar. Só para a gente, essa primeira parte, falar um pouquinho, eu tô vendo aqui, né,
Deus, fé, sempre em primeiro lugar? Com certeza, sempre em primeiro lugar. O que seria de nós, né, sem Deus? Sem Deus. Então, eu sempre, desde criança, a gente teve uma educação religiosa muito forte, né, por parte do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, todos os meus avós, né, sempre muito religiosos. Então, a gente cresceu aprendendo que a gente não é nada sem Deus. E realmente, por tudo que eu passei, né, na minha vida, na questão política, na questão familiar, com a minha esposa, então a gente aprendeu sempre a colocar Deus à frente de tudo, né, e porque sem Ele a gente não é nada. Não é nada. Por falar em família, né, você falou do seu pai, da sua mãe, agora a sua família, né, a Andressa e o Vitor. Isso. É sua base? Minha base, né? Estão sempre comigo, ela está sempre me apoiando desde o início, né? Da candidatura. Ela sempre foi muito parceira, né? Sempre apoiando, e desde antes, né? A gente está junto aí há 20 anos. 20 anos, uau! Então é uma vida toda pela frente, né? A gente passou por todas as dificuldades, todas as alegrias aí juntos, né? E hoje estamos aqui. Cristiano, você filho de político, eu também filho de político, a família sofre um pouquinho porque tem muito que dividir. Às vezes é difícil conciliar. Dificílimo, muito, né? Seu pai Pro de casa, às vezes, sempre falta um pouquinho, né? Como você falou, você tem em casa, né, seu pai, que eu admiro muito, pra gente, né, um exemplo de político, né, o Carlos Melles, assim como nós temos o Antônio Carlos Arantes também, que é meu parceirão desde o início. Então, são grandes exemplos que a gente tem, né, não só de político, mas de pessoas, de seres humanos, né? A gente vê, por mais que às vezes a gente falte na família, mas a gente vê o carinho dele, né? Sempre teve com vocês, certeza. O Antônio Carlos Arantes. Muito presente. E assim, a gente também, né, tem esse carinho, mas infelizmente, né, a política ela toma da gente um tempo muito precioso, mas é como eu falei, é por um propósito. E a família entende, né? Entende, apoia e entra nessa, Sim, né? Com certeza. Bom, Cristiano, por falar nessa, uma receita que não pode faltar em família é o pão de queijo. Com certeza. E hoje você vai ensinar pra gente. Hoje nós vamos ensinar. Eu aprendi a fazer pão de queijo, eu tinha 14 anos, né? Minha mãe e minhas tias, irmãs dela, elas cuidavam do meu avô, que tinha sofrido derrame na época. Ficava eu e meu pai em casa, meus irmãos já haviam saído, então tinha que se virar, né? Mas eu vou falar um negócio pra vocês, eu só consegui acertar a receita parecida com a da minha mãe depois de uns 10 anos. Olha, não é tão simples assim, né? Não é fácil, não é simples, tem detalhes aí que fazem a diferença. Tem segredinhos? Tem segredinhos. E você vai contar pra gente? Eu vou contar. Olha, então vamos lá. E qual é o primeiro passo, Cristiano, do nosso pão de queijo? O primeiro passo é o segredo. Você tem que pegar o pano de prato e colocar no ombro. Pronto! Esse é o segredo. Até aí eu acho que eu consigo. Vamos lá. Vamos lá, Maria Pia. Bom, eu vou passar a receita, né, que minha mãe me ensinou lá atrás e eu tenho ela de cabeça, né? São 4 copos de polvilho azedo, né? Eu gosto de utilizar o polvilho azedo. Tá. Muitas pessoas fazem com polvilho doce, mas assim, eu prefiro o azedo, que ele cresce um pouco mais, ele dá um sabor mais acentuado. Então são 4 copos de polvilho, né? Eu vou colocar aqui, podemos já ir fazendo, Sim. né? Eu vou passando, então vamos lá. Cristiano, vou te contar uma coisa. Você sabe que eu tive o privilégio, eu também sou muito católica, acho que Deus é tudo na nossa vida, né? Acho não, tenho certeza. E eu tive a honra de estar com o Papa João Paulo II. Sim. E ele, a primeira coisa que ele olhou, quando ele nos recebeu, ele falou, mineiro, nós falamos sim, ele, pão de queijo? Então não é uma coisa de Minas, é uma coisa do mundo, né? É bom isso, né? É bom a gente estar fora daqui e ver isso, né? E sentir isso. Bom, vamos lá. Então, são 4 copos de polvilho. Bom, gente, eu tô fazendo só com 2 por conta do tamanho aqui, mas eu vou passar a receita completa. São 4 copos de polvilho. Agora a gente faz a medida no mesmo copo, né? É 1 copo de leite, que nós vamos colocar aqui já para ferver, para a gente poder escaldar o polvilho. Vou fazer a medida no copo. Então, ó, 1 copo de leite, que a gente vai colocar para ferver. 1 copo de óleo de soja. Porém, na hora de fazer a medida, é menos 1 dedo. Você vai colocar faltando 1 dedo para completar, certo? Copo menos 1. Isso, não pode ser muito cheio, senão ele estraga a receita. Se não desanda. Se não desanda. Vamos lá.
E para encerrar, né, a parte para a gente poder escaldar, meio copo de água. Bom, vamos lá. A gente vai botar para esquentar. Ficar de olho, né, para não derramar, porque leite você já viu, né? Botou no fogo. Pronto. E é assim, você olha e não acontece nada. Você vira o negócio, derramou. Vamos lá. Aí, Maria Pia, é o seguinte, a gente precisa... tem alguns polvilhos, né, que já vem hoje em dia, ele já vem com a massa bem fininha. Certo. Esse não tá tão fininha, então eu gosto de sovar ele um pouco, né? Que é deixar ele um pouquinho mais fino. A gente coloca um pouquinho de água no polvilho para poder sovar ele. E aí é com a mão mesmo, pessoal. Vai com a mão e vai esfregando ele assim, ó, como se você estivesse descascando ali um amendoim, descascando alguma coisa, ó. E aí você vai pegando essa parte mais grossa do polvilho e vai refinando ela, para ele ficar bem fininho. Esse é um dos segredos, tá? Eu tô... Mas assim, hoje em dia é tudo mais prático, né? Minha mãe fez lá no final de semana, eu vi o polvilho que ela usou e o polvilho já vem finíssimo. Já vem finíssimo. É como eu não consegui encontrar dele, bom, vamos no tradicional. Vamos no tradicional. É isso aí, ó. Você vai sovar ele até dissolver todas essas onde você jogou a água, essas partes mais duras. Beleza, pra gente poder escaldar a massa do polvilho, escaldar o polvilho. Vamos lá, vou ficar de olho aqui no leite, hein? Esquecemos do leite, mas está tudo sob controle. Beleza. Aí, pessoal, a gente já pode... Vou só recapitular então a receita até aqui. 4 copos de polvilho, 1 copo de leite, 1 copo de óleo menos 1 dedo, meio copo de água. E agora a gente vai preparar os ovos. Geralmente, para uma receita dessa, a gente gasta aí uns de 5 a 6 ovos. Eu uso ovo caipira, lá do Grotão, né, da casa dos meus pais. Então, o que eu faço? Eu quebro, né, o ovo em uma xícara separada e vou colocando no prato. Eu costumo colocar uns 4 ovos primeiro, né? Vou mexer ele aqui, vocês vão ver como é que a gente vai fazer e coloco. Se ver que a massa ficou dura, bota mais 1 ou 2 ovos. Isso é também mais um segredinho. Isso é mais um segredinho, para não ficar a massa muito mole, senão ela fica muito mole e fica ruim de enrolar. Então vamos lá. Seus superpoderes aqui, tá aqui, tá? Preciso dele. Vamos lá. E vou te falar que a questão do ovo caipira faz toda a diferença, viu? Tanto na cor quanto no sabor, né? Com certeza. Tá fervendo aqui, Cristiano. Tá fervendo? Então vamos lá, vamos escaldar. Depois a gente volta aqui para mexer os ovos. Ótimo. Aí, pessoal, na hora que for escaldar o polvilho, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma colher, que vai estar quente, né, a massa. Então vamos colocar aqui. Porque agora não dá para ser com a mão, né? Não, agora não dá. E aí você vai mexer para poder misturar e escaldar o polvilho. Escaldar a massa. Ela já vai mudando, né? Isso. Já vai virando a massa, né? Já vai virando a massa, é isso aí. E aí você vai colocando aos poucos também, para não deixar ficar muito mole, né? E depois ainda tem que colocar os ovos. Isso aí, ó, tá mais sequinho, eu vou colocar mais um pouco. Ó, e vai mexendo até ela incorporar todo. Aí, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. Toda hora dá certo. Espero. Olha, cozinhar é um dom também, viu? Eu olho, aprendo aqui, a hora que eu vou fazer, Cristiano, dá vontade de chorar, não sai nada. Eu não sou fã de cozinhar, mas eu gosto e assim, eu me viro. Fome eu não passo, não. Não passa? Não. Pois é, já tá ótimo, já tá ótimo. Bom, vamos mexer os ovos aqui. E aí, esse é um segredo que eu demorei a aprender ele. Por quê? A questão do sal. A minha mãe coloca o sal aqui junto dos ovos e bate, né, e mexe ele.
Antes eu colocava no leite e aí fazia com que a massa não ficasse legal. Ah, olha! E eu demorei uns 10 anos para descobrir isso, hein? Ah, tá vendo? Quer dizer, já estamos cortando 10 anos aí de aprendizado. Não é possível que agora eu vou fazer e vou te contar. Beleza. Bom, põe um pouco de sal, né? Não precisa colocar muito. Coloca a gosto, né? E agora nós vamos mexer para poder colocar na massa. Tem alguma diferença? Tem um porquê a gente mexer aqui e não colocar para mexer junto? Não, colocar lá tudo bem, mas quando eu colocava no leite e colocava para ferver, eu acho que gerava alguma reação química, alguma coisa que prejudicava depois a massa. Sim. Aí ele ficava mais, a gente fala, mais batumado, né? Então não ficava tão legal. Agora, aí depois que eu entendi, né, de colocar ele junto aos ovos, mexer e depois colocar, ou direto na massa, realmente, para não ter problema. Bom, vamos lá. Ela já deu uma descansadinha ali também. E agora, Cristiano? Agora vamos lá. Tá batido. Isso, vamos colocar aqui. Bom, não vou colocar tudo, vou deixar um pouco para ver como é que vai ficar a massa. Certo, aí vai sentindo. Isso. Bom, ela já deu uma esfriada e aí agora, gente, é botar a mão na massa mesmo. Literalmente. Literalmente. Só que eu tenho um problema, Maria Pia, porque a minha mão é muito quente. É muito quente. Então eu tenho que tomar cuidado porque ela acaba ou a massa passando, então eu tenho que sempre tomar cuidado por conta disso. Porque o calor altera. O calor, isso, o calor altera. Então eu mexo um pouco com a colher para não esquentar muito. Para deixar para pôr a mão na massa na hora que isso, for para finalizar ali, para dar o ponto, né? Cristiano, em todas as comemorações, independente, aniversário, final de ano, tudo tem que ter um pãozinho de queijo. Tudo tem que ter pão de queijo. Mineiro não faz nada sem pão de queijo. E é engraçado porque as pessoas não entendem isso, né? Não. Às vezes a gente fala... Se não é mineiro... às vezes a gente fala de fazer o pão de queijo com linguiça, o pão de queijo com pernil. Quando eu morei em São Paulo, o pessoal achava super estranho. Ah, botar o pão de queijo a linguiça dentro do pão de queijo. Ninguém aceitava isso. Mas a hora que comia... Gostava. E vamos para a parte final. Nós vamos colocar o queijo ralado, né? O queijo canastra que eu ralei. E uma porção aproximada de 200 a 250 gramas para essa receita, né? Então eu vou colocando ele aos poucos aqui também, para a gente poder acompanhar. Bom, agora vamos meter a mão na massa. Agora chegou a hora. E esse queijo canastra não precisa dizer que faz toda a diferença. Faz também, a diferença, com certeza. Muito se usa aquele parmesão, né? Mas realmente o queijo canastra ele dá um gostinho diferente. Ó, a massa ficou boa. Vou colocar mais um pouco de queijo. Queijo nunca é demais, né? Nunca é demais. Nunca é demais. E ficou ótima a massa. Olha. Maravilha. Não vou nem precisar passar vergonha. Não, acabou. Deu certo. Deu e muito. Bom, é isso aí. Agora, Cristiano, ela tá pronta e é para enrolar o pão de queijo. Isso. Tem algum segredo para enrolar também? Ou a gente... Olha, a gosto freguês? Assim, é bom utilizar o óleo, né, de soja para untar as mãos para poder conseguir enrolar melhor. Mas assim, não tem muito segredo não, é mais tranquilo. Bom, é bom deixar ela descansar um pouquinho, né? Enquanto a gente liga o forno, eu vou deixar ela descansando aqui um pouquinho. Então agora, Cristiano, chegou a hora? Chegou a hora da gente enrolar e botar para assar. Agora a gente vai untar, né, a forma, para o pão de queijo não agarrar. Pega um guardanapo, né, umidifica ele no óleo e passa ele em toda a forma.
o pão de queijo não agarrar. Maravilha. Beleza, feito isso, agora a gente vai untar. Eu utilizo óleo, né, de soja. Certo. E assim, eu passo bastante óleo na mão para não grudar na minha mão por conta de eu ter a mão quente. Tá. Então, você bota um pouquinho de óleo, né, em uma tigelinha. Certo. E vai untando a mão para poder enrolar ele. E agora a gente vai começar a enrolar nosso pão de queijo. E aí não tem segredo, é só fazer a bolinha, né? Ela ficar bem certinha e vai já colocando na forma. Eu já ia pegar a colherzinha e já... Não, mas temos, né? Tem que ter o contato com a mão, senão... Contato, essa é a diferença. E aí a gente vai fazendo. E não tem o tamanho certo, né, Cristiano? Não, é de vai do olho, gosto, né? E vai do gosto também, né? Às vezes você tá fazendo para uma festa, então você faz ele menorzinho, ou às vezes é para rechear, então você faz ele um pouco maior. E vamos colocando. Bom, como bom mineiro, a gente sempre vai pelo maior, né? Ah, com certeza. Mas eu utilizo a colher de chá, né? Então vai tudo pela... mais ou menos uma medida. Uma medida de uma colher de chá cheia. E eu tô vendo aqui a diferença mais ou menos entre um e outro, são 2 dedos, é isso? Isso, porque ele vai crescer, né? Para eles não grudarem. Não grudarem uns nos outros. Ah, tem um outro segredo também. Sempre quem trabalha comigo, às vezes eu tô fazendo algum trabalho assim, né, mais braçal, a pessoa repara e pergunta. Tem que morder a língua. É exatamente isso. Mordendo dá certo. Dá. Que coisa, né? Olha, são segredos. São segredos. A hora que olha tá mordendo a língua. Mas por quê? Porque faz parte, né? E geralmente, Maria Pia, essa medida que eu passei, ela vai dar aproximadamente aí uns 20 a 25 pães de queijo nessa medida, né? Médios aí. E outra coisa, você pode fazer a massa também, pode guardar ela na geladeira, pode congelar, né? E ir fazendo aí aos poucos. Aos poucos. Porque, gente, não tem nada melhor do que um pão de queijo feito na hora, né? Com um cafezinho. É muito bom. Bom, e é isso aí, ó. Chegamos ao fim. Terminando aí de colocar. Depois fica a parte ruim, né? Depois tem que lavar. Essa aí não é muito prazerosa não, né? Bom, vamos lá. E agora vai pro forno, aproximadamente aí de 30 a 40 minutinhos. O forno a 220 graus. Antes você já deixou o forno ligado? Já deixei ele esquentando. Por quanto tempo a gente deixa? Uns 15, 20 minutinhos para ele já chegar no ponto. E aí tem que ficar de olho. Na hora que ele crescer, a gente vai virar ele, né, dentro do forno para ele assar de forma igual todos os lados. Certo. Bom, vamos lá. Excelente. 40 minutinhos, daqui a pouco a gente come um pão de queijo gostoso. Delícia. Bom, gente, chegou aquela hora difícil, aquela hora chata, né, Cristiano? Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho e experimentar esse pão de queijo que nós aprendemos a fazer aí o passo a passo. Cafezinho na hora. Feito agora, hein? Delícia. Com pão de queijo. Espero que tenha ficado gostoso o pão de queijo. Faz tempo que eu não faço. Vamos lá? Olha só. Cristiano, vai falando. Dá pro gasto. Quem falou que o Cristiano, o Gerardão, nosso prefeito, não sabe fazer aquele pão de queijo especial? Muito obrigada. Obrigado, Maria Pia. Foi uma delícia. Obrigada por nos receber aqui, conhecer um pouquinho mais aí da sua intimidade, dos seus dotes culinários, né? E eu desejo a você, a toda essa família,
a todo mundo de Capitólio e da região um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e um 2026 de bênção aí, né? Obrigado, Maria Pia. Para vocês também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Tá mostrando um pouquinho aqui da minha casa, né? O que a gente sabe fazer. E agradecer, né? Mais uma vez aí por essa oportunidade, por essa parceria. Desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né? Para todos que estão nos assistindo, em especial para toda a nossa população de Capitólio, do nosso Lago de Furnas. Fica o convite, né, para virem em Capitólio, conhecer a nossa iluminação de Natal. Nós temos aqui, eu preciso relembrar isso, hein, Maria Pia? Que da coisa mais linda Nós temos do aqui mundo. a maior árvore de Natal de Minas Gerais dentro d'água. São 35 metros de muita beleza. Então, você que está nos assistindo, vem em Capitólio, poder conhecer, ver a nossa iluminação, poder curtir um pouquinho aí a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada, Cristiano. Obrigado, Maria Pia. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.